aluno do curso de atualização MOP. Nossa aula 19 falaremos sobre meio ambiente, dando continuidade então ao nosso módulo 3. Vamos lá. Meio ambiente. Não podemos negar que o veículo mudou o mundo. Hoje observamos cidades inteiras se locomoverem pela ação dos veículos automotores. O progresso trouxe os veículos e hoje dependemos deles para quase tudo. Veículos são uma exigência de consumo e progresso do nosso século e vem aumentando consideravelmente a cada ano. Nenhum outro produto fabricado pelo homem tem aceitação globalizada comparável à do automóvel. Isso aí é uma realidade. Sabemos aí que o mundo se move pela ação dos automóveis. As cidades foram construídas com o objetivo de dar um suporte à locomoção, à mobilidade. Por isso que existem ruas asfaltadas, né, nas cidades. É uma maneira de fazer com que todo mundo chegue ao seu destino de forma organizada. Entre cidades nós temos as rodovias, as estradas também que unem, né, as pessoas sempre por vias terrestres, né, que é o meio mais utilizado hoje, né, acima de navios, de barcos, acima de aviões, né. O veículo automotor é o veículo mais utilizado. Muito bem. A necessidade do veículo. Precisamos dos veículos num sistema extraordinariamente complexo que chamamos de trânsito, do qual todos dependemos diariamente, para nos deslocarmos como condutores, passageiros ou pedestres, para despacharmos as mercadorias que produzimos e para recebermos as mercadorias e produtos que consumimos, né? É via terrestre que chegam os produtos nos supermercados. É através da via terrestre que eu produzo o meu trabalho, que eu vou para o meu serviço, que eu volto para a minha residência. Tudo é utilizando as vias terrestres, que eu vou ao shopping ou ao mercado comprar, mesmo que eu não compre. Quando eu compro algo pela internet, esse produto vem e alguém vai entregar para mim lá na minha casa, na minha residência, e ele vai utilizar das vias terrestres. Porém, nem tudo são flores neste mundo motorizado. A transformação do espaço terrestre pela circulação dos meios de transporte resulta em impactos ambientais que interferem na biodiversidade. A poluição está presente num conjunto de inúmeros poluentes originados pelos veículos e pelo consumo humano, sendo que alguns agentes poluidores, para sua decomposição, necessitam de centenas de anos. Criou-se o veículo automotor, criou-se toda uma estrutura viária para dar suporte a esse veículo, né, como as vias, postos de combustível, oficinas mecânicas, produção de peças, oficinas, né? Porém, nós temos aí algo que incomoda todos, que é o quê? A poluição que esse objeto causa, não é verdade? E não é só pela emissão de gases, pela emissão sonora também, e também pela emissão de produtos que se utilizam nesse veículo, e uma hora esse produto se desgasta e aí não tem o que se fazer com esse produto, não é verdade? O veículo como agente poluidor do meio ambiente. Uma das maneiras de minimizar o impacto ambiental produzidos pelos veículos é por meio da efetivação de políticas públicas ambientais, que apresentem ações comportamentais permanentes. Então, uma forma de reduzir é criar políticas públicas, e essas políticas públicas elas são direcionadas não diretamente somente ao veículo, mas também ao que cerca o veículo, né? E cerca a mobilidade urbana. A gente traz algumas aqui, vamos ver. Controle da concentração da poluição atmosférica, então fumaça, dejetos do funcionamento do ar-condicionado do veículo, fuligem e poeira. Então, existem leis e resoluções e portarias para que se controle essa concentração da poluição. Operação no desempenho de tráfego em situações típicas com o intuito de minimizar os conflitos de congestionamentos. Existe também regulamentações, né, para que melhore esse desempenho do tráfego, né, como por exemplo, e criações também, como por exemplo projetos, um projeto que ele auxilia muito em minimizar os conflitos de congestionamento é a onda verde, criada em muitas cidades, né, que um veículo numa determinada velocidade ele consegue atravessar praticamente quase toda uma cidade, uma via, né, porque os semáforos eles vão abrindo
gradativamente, de forma que o veículo consiga sempre pegar o sinal verde, né, o foco do sinal verde. Uso e preservação do solo, manutenção de asfalto, guias, calçadas, lotes lindeiros, né? Então, alguns é de responsabilidade do poder público, outros de responsabilidade do particular, mas existem leis que regulamentam essa preservação do solo. Controle da concentração da poluição sonora, através também de regulamentos para controlar, né? Alarme, som de veículo, buzina, ronco do motor, sirene de veículos de urgência, apitos do agente de trânsito, veículos de propagandas, veículos com escapamentos desregulados. Rodízio de veículos por tempo determinado existe já em grandes cidades, né? Veículos com final placa tal, placa 1 vai poder sair no dia, sai todos os dias menos um dia, aí o veículo com a placa 2 também, e vai assim, né? Tá? Então tem um rodízio desses veículos, diminuindo a quantidade de veículos nos grandes centros. Investimento e incentivo ao transporte coletivo. Transporte coletivo, né? O transporte coletivo, ele precisa de uma melhoria, ele precisa de um incentivo maior, né? De um investimento maior, para que eu, como motorista, como condutor do meu veículo automóvel, eu olhe o transporte coletivo e fale assim: não, eu prefiro ir no transporte coletivo, porque eu vou chegar no horário, eu vou chegar bem arrumado, eu não vou ser pisoteado, eu não vou ser amassado, eu não vou ficar apertado, né, e todo mundo suando dentro de um ônibus ou de um metrô apertado, né? Não vai correr o risco desse ônibus, desse metrô estragar. Então, falta ainda um incentivo grande ao transporte coletivo, né? Porque se o nosso transporte coletivo fosse de qualidade, todos nós deixaríamos os nossos veículos em casa para irmos trabalhar no transporte coletivo, porque eu economizaria combustível no mínimo, né? Infelizmente não é assim que acontece hoje, mas há essa necessidade. Controle da concentração da poluição visual, então papéis, jornais, panfletos, papel de balas, doces, bituca de cigarro, lata de bebidas, garrafa plástica, resíduos de pneus, material orgânico, outdoors, então é uma poluição visual, né? Execução de projetos de edificações viárias com duração em longo prazo. A ideia de realizar uma construção urbana de forma que não há necessidade, daqui a 3, 4 anos, ter que mudar, ter que quebrar para aumentar. Não, então já se faz grande, já se faz com uma ideia de que se a cidade crescer, não vai precisar mexer ali. Então essa é a ideia, tá? Revitalização, paisagismo, iluminação, calçadas com valorização, a circulação de pedestres. A gente observa hoje que toda construção urbana hoje ela já vem já com uma ideia, com uma regulamentação, obrigando ter esse paisagismo, ter a iluminação, ter calçadas, valorizando a circulação de pedestres, tá? Inclusive ciclovias e ciclofaixas. Controle da concentração da poluição veicular, plásticos, metais, vidros, borracha, espelho, fluidos, aditivos, latas de aço, alumínio, resíduos de óleo e fluido de freio. Então também há regulamentação para que esses produtos sejam descartados em locais específicos. Incentivo ao uso de veículo de propulsão humana, bicicleta, juntamente com criações de ciclovias, que eu acabei de falar. Utilização de combustíveis alternativos que geram menor impacto ao meio ambiente. E aí há uma produção científica enorme, né, por trás dessas ideias, né, de que busquemos um combustível alternativo, né, para que a gente não fique na dependência da gasolina, do diesel, do álcool, né? Tá? Então que a gente já temos aí o veículo elétrico, mas aí tem alguns problemas, né? Então nós temos que buscar soluções para deixarmos de vez o veículo movido a combustão de derivados, né, do álcool e os derivados do petróleo. Vamos lá, IBAMA e CONAMA. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, é responsável pelas normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que determina, entre outros, os limites de emissão de gases, fumaças e ruídos de veículos automotores.
O Proconv, então, é um programa de controle de poluição do ar por veículos automotores, né? E ele foi criado em 1986 pelo CONAMA, né? Então, esses limites que nós falamos de emissão de gases, eles são publicados em resoluções e servem de parâmetros para os fabricantes, bem como para a fiscalização da frota já existente. E a partir daí, então, criou-se o Proconv, né, através dessa resolução, e ela foi ratificada posteriormente pela Lei 8.723 de 1993, que impôs limites máximos para a emissão de poluentes. Então, os veículos, quando saem da fábrica, eles são regulamentados e são fiscalizados para que eles não emitam, tenham um máximo ali de emissão, né? Não podem passar daquele valor ali. Dessa forma, todos os novos modelos de veículos e motores nacionais e importados são submetidos obrigatoriamente à homologação quanto à emissão de poluentes. Eles só saem da fábrica com o carimbo, a chancela, certo? Desse Proconv, do Proconv, né? Que ele foi fiscalizado e ele está ok na emissão de gases poluentes. O excesso de gases poluentes provocado pela queima dos combustíveis de veículos desregulados, junto à infinidade de gases gerados pelas indústrias, deixa o ar irrespirável no perímetro urbano. Essa emissão excessiva de gases que provoca o efeito estufa é a causa do aquecimento global. Veremos na tabela os principais poluentes, origens e consequências dos gases lançados pelos veículos. Vamos ver então. Monóxido de carbono. A origem dele é através da combustão incompleta do carvão e do petróleo. E as consequências afetam a capacidade de oxigenação da hemoglobina, asfixia, causa danos ao aparelho respiratório, ele corrói o aço, ferro e a mármore. Um outro poluente é o dióxido de enxofre. A origem dele vem após a queima de combustíveis fósseis. A consequência ele causa danos às plantas, as plantas amarelam e morrem e causa chuvas ácidas. Outro poluente é o óxido de nitrogênio. Ele é derivado da queima de combustíveis fósseis. A consequência é a irritação da mucosa. Esses poluentes, né, esses gases são cancerígenos, causam danos às plantas e também chuvas ácidas. Nós temos também outro poluente, o hidrocarboneto. Também é derivado da queima de combustíveis fósseis. Esse hidrocarboneto ele causa irritação severa nos olhos e pulmões, são carcinogênicos, nocivos às plantas, causam também a deterioração da borracha e de produtos sintéticos. Nós temos aí o gás carbônico ou dióxido de carbono, esse é muito conhecido, né? A origem dele, né, é da queima do petróleo e do carvão. O gás carbônico ele não é tóxico, certo? O dióxido de carbono ele não é tóxico. Porém, na produção dele, vamos dizer assim, né, ele vem da queima da biomassa, né? Porque quando fala ali queima do carvão, né? Então, para se produzir o carvão que nós utilizamos, há a necessidade, né, do desmatamento, né, da queima da biomassa, certo? Que é aí a nossa reserva florestal, né? Tudo bem? E aí há também, a partir dessa queima, né, como consequência, o efeito estufa, certo? Que é esse que causa o aquecimento, né, do nosso planeta aí, tá? Muito bem. Poluentes, aldeídos. Os aldeídos são liberados por veículos movidos a álcool, né? E o que ele traz como consequência? Danos ao aparelho respiratório, irritação nas mucosas, nos olhos e nas vias respiratórias, carcinogênicos, né? E também causa crises asmáticas. E por fim nós temos aí o hidrofluorcarbono, né? A origem dele é liberado, né? São os gases liberados por veículos com ar condicionado, certo? Importante frisar que são veículos que possuem ar condicionado, mas não são os veículos atuais, são os veículos mais antigos, tá bom? E a consequência desse gás ele destrói a camada de ozônio, ok? Tá bom? E a camada de ozônio nós sabemos que ela tem a função aí de filtrar os raios ultravioletas, né?
Seguindo a nossa aula, pessoal, falaremos aí de emissão de gases, né? A emissão excessiva de fumaça preta são as partículas de carbono elementar oriundas dos veículos automotores a óleo diesel, é considerada poluição ambiental. Veículos mal regulados, principalmente os movidos a diesel, emitem muita fumaça, que é constituída por partículas sólidas em suspensão. Isso ocorre, entre outros motivos, quando a proporção de combustível e ar não está correta. As normas de proteção ambiental estão cada vez mais exigentes, por isso os fabricantes estão produzindo motores cada vez mais eficientes e menos poluentes, utilizando equipamentos especiais que antigamente não existiam, como injetores eletrônicos e catalisadores, né? Emissão de ruídos. A poluição sonora se realiza pela exposição constante ao barulho do trânsito produzido por aparelhos de alarmes, sons de motores e escapamentos, equipamentos de som, entre outros ruídos. A exposição do homem diariamente a ambientes sonoros intermitentes causa danos à saúde, como perda gradativa da audição, irritação, insônia e estresse, dependendo do nível de ruído a que as pessoas são submetidas e por quanto tempo. O CONAMA, por meio da Resolução número 1 de 1990, estabeleceu critérios, padrões, diretrizes e normas regulamentadoras da poluição sonora. Manutenção preventiva do veículo para preservação do meio ambiente. Proprietários e condutores devem manter seus veículos em níveis mínimos de emissão de gases, fumaça e ruídos, e a manutenção veicular preventiva diária ou periódica pode reduzir os efeitos da poluição atmosférica. O bom funcionamento do veículo permite um deslocamento viário com segurança e qualidade ambiental. Portanto, é de extrema importância que alguns itens estejam funcionando adequadamente, como eu trago aqui somente equipamentos ligados à questão do meio ambiente, tá, pessoal? Não quer dizer que eu não tenha que fazer a manutenção em outros equipamentos do veículo, tá bom? Então vamos lá. Catalisador automotivo, que é um equipamento instalado no tubo de escape com a finalidade de reduzir os gases tóxicos provenientes da queima do combustível pelo motor. A partir daí, eu não posso deixar o meu escapamento com buracos, né? Tá certo? Porque já não vai trabalhar de forma adequada nessa redução dos gases tóxicos. Bobina, ignição elétrica, escapamento, purificador de ar e distribuidor de velas. Silenciador, que serve para absorver o ruído emitido pelo funcionamento do motor, diminuindo a poluição sonora. Sistema de injeção eletrônica, que permite ao veículo estar sempre regulado. Então são todos equipamentos direcionados ao cuidado aí com o meio ambiente, né? Falta acrescentar aqui os pneus, fazer o rodízio certinho dos pneus para que eu prolongue o uso deles, né? Às vezes eu estou aí precisando de um alinhamento, aí o pneu come, né? Por fora, por dentro fica lá como se estivesse novo ou vice-versa. Então eu preciso fazer esse rodízio, alinhar o veículo para que eu queime, né? Eu gaste a banda de rodagem de forma toda, né? De forma, vamos dizer assim, coerente, né? Tá certo? Vamos lá. Além disso, né, pessoal, além dos itens supracitados, o proprietário e o condutor, para diminuir o lançamento ao meio ambiente de produtos poluentes, altamente tóxicos e agressivos, precisam constantemente evitar acelerar o veículo em ponto morto. Isso já não existe mais, né, pessoal? Hoje os veículos novos, inclusive quando saem, ele tem um sistema que ele apaga, né? Ele meio que fica em stand-by, certo? Não deixar o motor do veículo funcionando desnecessariamente. Antigamente, né, bem antigamente, existia uma ideia de que você ligava o veículo e ficava o motor aquecendo, né, antes de sair. Hoje também não existe mais isso. Fazer um planejamento do trajeto visando economia. Então também precisamos conhecer as vias que nós andamos, que nós circulamos, para que a gente não ande desnecessariamente. Isso vai causar um impacto ambiental e também financeiro. Fazer a verificação de rotina de pneus e suspensão para diminuir o desgaste, já falei sobre isso, né? Fazer as trocas de óleo lubrificante do motor, câmbio, diferencial, bem como fluido de freio e de direção hidráulica em postos especializados, né? Tem pessoas que gostam de fazer esses serviços em suas residências, né?
porém pegam aquele óleo queimado e dão destino de forma errada, né? Então, nos postos de combustível ou nas oficinas, esse pessoal já tem um direcionamento correto e regulamentado para esses óleos lubrificantes. E as peças também que forem trocadas. Dar destino a locais especializados de pneus, óleos e baterias quando descartados. É o que eu acabei de dizer. Para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre o sistema redutor catalítico, porque por mais que nós temos aqui categoria B, que podem transportar produtos perigosos, em grande maioria os veículos são de categoria C e E, né? E a partir daí existe então esse sistema, né? Então, se estamos falando do meio ambiente, poluição veicular e procedimentos básicos para a preservação do meio ambiente, obrigatoriamente temos que falar sobre a tecnologia SCR, que é a abreviatura de Sistema Redutor Catalítico. O SCR se utiliza de um produto muito conhecido em veículos que possuem óleo diesel como combustível, o Arla 32. O agente redutor líquido automotivo, Arla 32, é um agente que reduz a emissão de poluentes, transformando os tóxicos óxidos de nitrogênio em materiais não nocivos, como nitrogênio e água. O número 32 se refere à concentração de ureia dentro da solução de água desmineralizada presente no tanque, para cada 100 gramas de água a 32,5 gramas de ureia. A ureia é a substância responsável por gerar a reação química para quebrar os óxidos de nitrogênio, transformando-os em água e nitrogênio. Esse agente consegue evitar até 98% das emissões de óxido de nitrogênio para a atmosfera. Além de poluente, ele também é nocivo à saúde e responsável por diversas doenças respiratórias. Tá? Todos os veículos fabricados a partir de 2012 possuem um tanque Arla caracterizado com uma tampa azul ao lado do tanque de combustível. Para cada 20 litros de diesel, 1 litro do Arla 32 é consumido. No painel desses veículos existe também um indicador mostrando a necessidade de reabastecer o Arla e sensores que medem as emissões de gases do veículo. Observa-se então que, atendendo à demanda mundial, o Brasil entrou na guerra contra a poluição causada pelos veículos. O meio ambiente agradece. Certo, pessoal? Aqui nós temos uma explicação então, né, do sistema Arla, né? Então, olha lá, os gases de escape do motor vão em direção ao catalisador. Aí, lá nós temos a solução de ureia e água desmineralizada. Entra em contato ali, né, a injeção de ar para dentro do catalisador. A mistura desses dois, né? Dentro do catalisador ocorre uma reação química entre o Arla 32 e os gases, resultando na redução drástica de até 80% do material particulado e de até 60% do óxido de nitrogênio. Da reação sobrarão apenas gás nitrogênio e água, componentes que fazem parte do ar que respiramos. Todo o sistema é monitorado por um módulo eletrônico que é responsável pela saída dos gases de escape, controlando assim a quantidade de Arla 32 que será injetada. Tudo bem? Quanto mais eu injeto óleo diesel, né, mais Arla 32 também vai ser injetado. Tranquilo, pessoal? Finalizamos então aqui a nossa aula 19, tratando sobre meio ambiente. Aguardo vocês na próxima aula, aula 20. Qualquer dúvida é só mandar lá o questionamento no nosso chat ou no nosso fórum, que nós temos uma equipe especializada para atendê-los, respondendo às suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.